Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste sábado. Selecionei um pouco mais de 20 jogos para trazer para vocês. Infelizmente não dá para trazer todos, rapaziada, então analiso aqueles que eu vejo mais importância, beleza? Lembrando, sempre deixo 2 bilhetes prontos para vocês no final do vídeo e um bilhete de alavancagem. Você que está chegando agora no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Família, primeiro palpite do dia, temos Bayer Leverkusen contra a equipe do RB Leipzig pela Bundesliga, campeonato alemão, rodada 1. A equipe do Bayer Leverkusen vem de 3 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos, largou em vantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. Já a equipe do Leipzig vem de 4 vitórias seguidas, não perde há 5 jogos, teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas, largou em vantagem do placar em 4 das últimas 5 e saiu vencedor já no primeiro tempo em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Ainda pela Bundesliga, temos a equipe do Wolfsburg contra a equipe do Heidenheim. A equipe do Heidenheim não perde há 9 jogos, teve mais de 2 gols em 7 das suas últimas 8 partidas, largou em vantagem no placar em 6 dos seus últimos 7 jogos e venceu o primeiro tempo em 5 das suas últimas 7 partidas. Já a equipe do Wolves teve ambas marcas em 5 dos seus últimos 7 jogos e largou em vantagem do placar em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite por este jogo é caso empate anula ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Na Inglaterra, Premier League, temos a equipe do Liverpool recebendo a equipe do Bournemouth. Ambas equipes empataram na primeira rodada. O Liverpool sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 7 partidas, ambas marcam em 7 das últimas 8 e largou em vantagem no placar nas últimas 7. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2,5 gols na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Wolverhampton e Brighton, a equipe do Brighton venceu a primeira rodada e o Wolverhampton saiu derrotado para o Manchester United jogando fora de casa. A equipe do Brighton sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, teve ambas marcam em 8 das últimas 9 e largou em vantagem do placar em 4 das últimas 5. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Primeira rodada da Bundesliga, temos o Borussia Dortmund jogando em casa contra a equipe do Cologne. O Borussia vem de uma invencibilidade de 16 jogos, sofreu gol nas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos, ambas marcam em 6 das últimas 7 e largou em vantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. A equipe adversária vem de 3 vitórias seguidas, não perde 6 jogos e largou em vantagem do placar em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2,5 gols na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Na Premier League temos clássico inglês, Tottenham e Manchester United. O Manchester iniciou com o pé direito, venceu a primeira rodada e o Tottenham vem de empate da primeira rodada. A equipe do Manchester não perde há 3 jogos, porém perdeu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 6 jogos. Já o Tottenham sofreu gol nas suas últimas 8 partidas, teve mais de 2,5 gols e ambas marcam nas últimas 8. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 confrontos, ambas marcam em 6 dos últimos 9 e o Manchester United largou em vantagem do placar em 5 dos últimos 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Campeonato italiano, temos a atual campeã Napoli estreando fora de casa. A equipe vem de 4 vitórias seguidas, não perde há 9 jogos e largou em vantagem do placar em 7 das suas últimas 9 partidas. Seu adversário não perde há 14 jogos, teve mais de 2 gols em 80% das suas últimas 10 partidas, largou em vantagem no placar nas últimas 7 e venceu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 fora.
Campeonato holandês, temos a equipe do Vitesse recebendo a equipe do PSV. Ambas equipes venceram na primeira rodada. O PSV vem de 8 vitórias seguidas, largou em vantagem do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. Já a equipe da casa sofreu gol nos seus últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 e ambas marcam nos últimos 5. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. La Liga, temos Almeria e Real Madrid. O Real Madrid, que começou com o pé direito na competição, venceu a primeira rodada. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Real Madrid venceu os últimos 7, não perde a 12 confrontos, marcou nos últimos 12, tivemos mais de 2 gols nos últimos 7 e o Real Madrid largou em vantagem no placar em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 fora. Campeonato Saudita, temos a equipe do Al Hilal jogando em casa, a equipe do Jorge Jesus, que agora conta com o Neymar. A equipe do Al Hilal sofreu gol nos seus últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols em 5 dos últimos 6, ambas marcam nos últimos 6 e largou em vantagem do placar nos últimos 6. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Ainda pela Arábia Saudita, temos a equipe do Al Ittihad jogando em casa. A equipe é a atual campeã, teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e largou em vantagem do placar em 80% dos seus últimos 10 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. De volta ao campeonato italiano, temos a equipe da Internazionale enfrentando a equipe do Monza. O Inter de Milão vem de 3 vitórias seguidas, não perde a 5 jogos, sofreu gol nas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols em 4 das últimas 5 partidas, ambas marcam em 4 das últimas 5 e largou em desvantagem do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. Já a equipe do Monza teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos e largou em vantagem do placar em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série A, temos Internacional e Fortaleza. O Internacional sofreu gol nas suas últimas 5 partidas, teve mais de 2 gols e ambas marcam nas últimas 5 e largou em vantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. Já o Fortaleza largou em desvantagem do placar em 7 das suas últimas 9 partidas. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Ainda pelo Brasileirão, temos São Paulo e Botafogo no Morumbi. A equipe do São Paulo não perde a 3 jogos, teve menos de 3 gols nas suas últimas 6 partidas, enquanto o Botafogo não perde a 16 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 7. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato francês, temos a equipe do Toulouse recebendo o PSG. O PSG, que empatou na primeira rodada, largou em vantagem do placar em 80% dos seus últimos 10 jogos. Já a equipe da casa vem de 3 vitórias seguidas, sofreu gol nas suas últimas 5 partidas, teve mais de 2 gols e ambas marcam em 4 das últimas 5. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Promessa de jogaço na Premier League, temos o Manchester City recebendo a equipe do Newcastle. Ambas equipes venceram bem na primeira rodada. O Newcastle vem de 4 vitórias seguidas e não perde a 12 jogos. Teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 8 partidas e ambas marcam em 7 das últimas 9. O City teve ambas marcam em 5 dos seus últimos 6 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, nós tivemos mais de 2 gols em 4 das últimas 5. O City largou em vantagem do placar em 90% dos últimos 10 confrontos e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 3-1 casa. Campeonato Português, temos a equipe do Benfica recebendo a equipe do Estrela Amadora. Ambas equipes perderam na primeira rodada.
O Estrela Amadora vem de 3 derrotas seguidas e sofreu gol nos seus últimos 10 jogos. Já o Benfica largou em vantagem no placar em 7 dos seus últimos 9 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2,5 gols na partida, um possível placar exato de 4-0 casa. De volta ao Campeonato Brasileiro temos Cuiabá e Palmeiras, segundo contra o oitavo colocado. A equipe do Cuiabá largou em vantagem no placar em 5 dos seus últimos 7 confrontos. O Palmeiras não perde para o Cuiabá há 4 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. No Maracanã, temos a equipe do Fluminense recebendo o América Mineiro. O Fluminense é o 7º colocado com 31 pontos. Já o América é o lanterna da competição, vem de 3 derrotas seguidas no campeonato. O América sofreu gol nas suas últimas 10 partidas, teve ambas marcas em 90% nos seus últimos 10 jogos, largou em desvantagem no placar nos seus últimos 5 jogos e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos agora ao último palpite do dia, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro é o 12º colocado e recebe o Corinthians, que é o 14º. O Cruzeiro não vence há 5 jogos, teve menos de 3 gols em 8 das suas últimas 9 partidas. Já o Corinthians teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e ambas marcam em 5 das últimas 7. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3,5 gols na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. Rapaziada, esses dias um inscrito deixou aqui nos comentários para eu poder estar trazendo uma zebra para vocês. Todos os dias estamos tendo bastante zebras. O que vocês acham, além dos 2 bilhetes prontos que eu trago e o bilhete de alavancagem está trazendo uma zebra também? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, você que ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Compartilha com a galera e vamos rumo a 3.000 inscritos. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.